sou médica, já tem alguns anos que estou aqui em Patos. Eu fiz residência em clínica médica e infectologia, apesar de atuar como médica de família e comunidade, que eu fiz especialização, e o mestrado em saúde da família. Então, apesar de ser infectologista, eu estou trabalhando atualmente como médica de família e comunidade, né, e que não deixa de ser muito próximo, né, da clínica médica e da infectologia. A gente colocou aqui a respeito da questão da infecção do Covid, o que ela representa, né? Geralmente é uma infecção respiratória aguda, né? Que ela tem início súbito. Tem alguns sintomas que podem não ser respiratórios, mas que eles são mais raros. E a gente sabe que o acometimento principal do vírus é nas vias respiratórias, né? Nos pulmões. É causada pelo coronavírus, que é um vírus que ele, como todos os vírus, pode sofrer várias mutações, né, e tem suas particularidades, né. É uma doença que normalmente evolui de forma favorável, de forma tranquila. 80% das pessoas que vão contrair o Covid vão evoluir bem, não vão precisar nem de internar e nem vão ter sintomas graves, mas ela é potencialmente grave em torno aí de 10 a 20% das pessoas podem evoluir de forma desfavorável, evoluindo para a forma grave da doença, necessitando de uma internação hospitalar, UTI, intubação, e o desfecho talvez não sendo favorável, evoluindo para óbito, né? A gente sabe que o nosso contexto atual não é tão parecido com o inicial, porque é uma doença de potencial letalidade, que no início dela a gente sabia que em torno de 14 a 15% dos idosos acima de 80 anos poderiam evoluir para óbito. Hoje em dia a nossa realidade tem mudado um pouco por conta das vacinas, né? Que a gente já viu uma mudança nesse cenário da letalidade e do desfecho desfavorável evoluindo para óbito. O problema do Covid é a questão da facilidade que o vírus tem na hora que ele é transmitido. Então, ele é transmitido com uma facilidade muito grande, né? E lembrar que ele é de distribuição global. Nós estamos vivendo a pandemia aqui no nosso país de forma um pouco difícil, mas a gente sabe que o mundo inteiro está enfrentando essas dificuldades, né? Alguns países de forma melhor, outros, né, um pouco mais com mais dificuldades, como é aqui no nosso, né? A transmissão ela se dá por contato, né? Que seria o contato direto com a pessoa que está com o vírus ou com objeto contaminado. Objeto contaminado entra os mais variados possíveis, inclusive alimentos, né? Assim, que não foi higienizado de forma adequada. Então, a transmissão por gotículas, que costuma ser a forma mais comum de transmissão, que é quando a pessoa que está contaminada, que está infectada, tosse ou espirra, sem uma proteção, né, ou de forma inadequada, assim, sem a higiene respiratória, e se a gente estiver muito próxima, o risco de contaminação é aumentado. Claro que se você tiver a uma distância maior dessa pessoa, que seria mais do que o ideal, seria 1,5 m, 2 metros, o risco de contaminação diminui. E tem também a transmissão por aerosol, que é uma transmissão um pouco mais difícil, porque para produzir aerosol, a gente tem algumas formas que a gente pode estar sujeito, por exemplo, quando a pessoa grita, quando a pessoa canta, quando faz uma atividade física mais intensa, ela pode produzir aerosóis, e aí, os aerosóis, o vírus pode permanecer um pouco mais tempo suspenso no ar, e ele pode ir a uma distância maior do que por gotícula, porque a gotícula é mais pesada, né? Então, outras formas seria mais no ambiente hospitalar, que seria, por exemplo, quando a gente vai examinar uma garganta, ou quando a gente vai entubar o paciente, o risco de aerosol é muito grande. Hoje em dia, essa questão do aerosol
nas unidades de saúde mesmo, a gente não faz mais a nebulização, porque é uma forma também de produzir aerosol. Então, por conta do Covid, a gente tem evitado esse tipo de procedimento, porque é um procedimento também que pode favorecer, né, e com o aerosol, como as gotículas podem ficar por mais tempo no ar, o risco de transmissão também é grande. Aí, no caso da pessoa sem uma proteção, né. O período de incubação da doença, ele é longo, que seria o período aí do contato até o início dos sintomas. Mas a média é em torno aí de uma semana, de 5 a 6 dias é a média. Mas pode variar até de 1 a 14 dias. Então, a gente considera um período longo. Os pacientes, eles podem também transmitir a doença durante um período de incubação ou até antes de apresentar os sintomas, né? Que seria aí 2 dias antes, mais ou menos, ele pode estar transmitindo sem saber que ele está infectado, né? E eles viram, e a gente já sabe de alguns casos, a gente já atendeu algumas pessoas com a reinfecção. Pessoas que tiveram Covid e uma média aí de 3, 4 meses depois apresentaram uma nova infecção. Por isso que a gente preocupa com essa doença, e ela pode, a primeira vez ela ser tranquila, e da segunda vez ela já vir com mais sintomas, ou o contrário também. Então, assim, é imprevisível como que ela vai evoluir. Mesmo sendo uma reinfecção que a gente esperaria que talvez ela viesse de forma mais branda, mas a gente imagina também que por conta aí de ter mutação do vírus, é dela poder se apresentar de forma diferente, pode ser um dos motivos. É uma doença que dá muitos sintomas, muito. Eu coloquei aqui os principais. Então, a pessoa pode estar desde assintomática até manifestações muito leves, evoluindo para quadro moderado até grave, e até de forma crítica, tendo necessidade de internação e intubação, e necessidade de UTI. Um dos sintomas mais comuns é febre, tosse, dor de garganta, e coriza, né, obstrução nasal e coriza. Mas a gente pode estar tendo falta de ar, ou sensação de falta de ar, alteração do olfato e do paladar, diarreia, dor abdominal, dor de cabeça, né, que é a cefaleia, calafrio, dor no corpo, fadiga. A gente tem visto muitas pessoas queixarem de dor nas pernas, que não é um sintoma que foi relatado como sendo principal. Dor nas pernas, dor no corpo, fadiga. A pessoa chega reclamando que o corpo parece que passou um trator no corpo, de tanta dor que ele sente mal-estar. Eu coloquei aqui um quadrinho que mostra sobre os sintomas mais comuns. Mas eu vou falar para vocês que na prática, gente, a gente tem visto as pessoas até sem febre, com poucos sintomas, apresentando às vezes só coriza e dor de cabeça, e quando a gente faz o teste, ele está positivo para a Covid. Então, é uma doença realmente muito difícil da gente descartar, a não ser que seja com a confirmação do exame. Mas os sintomas mais comuns, igual eu falei, febre, tosse, fadiga, e aí entra obstrução nasal, catarro, mas não podemos esquecer que pode manifestar de outras formas, inclusive com diarreia, simulando uma gastroenterite, confundindo. Quando a gente avalia o paciente, a gente achar que aquilo pode ser uma infecção intestinal. Esse quadrinho aqui mostra, porque às vezes a gente fica preocupado com diferenciar o que é Covid, o que é gripe, o que é resfriado, e aqui ele coloca o que está frequente. O certo é que o Covid, ele geralmente ele dura um pouco mais do que uma gripe, e tem mais sintomas do que um resfriado, porém, igual eu falei, na prática, às vezes o paciente chega, a gente examina, e a gente fala assim, nossa, parece que você está com a gripe comum mesmo, porque os sintomas estão mais leves e tal, aí você faz um suave, ele vem positivo. Ou o contrário, a pessoa com muitos sintomas, às vezes com alteração de paladar e olfato, e você fala, isso é Covid, certeza absoluta, e a hora que faz o PCR ele vem negativo. Então, infelizmente, a gente não consegue garantir, a não ser realmente através do exame complementar, né?
Então, a gente vê lá que esses sintomas, por que que é importante a gente ter conhecimento deles? Porque vocês vão estar lidando lá com pessoas, com os alunos, e às vezes até com os colegas lá de trabalho. E se alguém apresentar algum sintoma, ele tem que realmente ser direcionado para um serviço médico, ou para uma unidade de saúde, ou se o paciente preferir ir particular, para um pronto-socorro, para o médico que tem costume de olhar. Então, teve algum desses sintomas, é interessante que seja direcionado para avaliação, para poder tirar a dúvida e não colocar em risco as outras pessoas que estão ali próximas. O foco principal, né, que até quando eu conversei com o Kelion, ele pediu, foi a questão das medidas preventivas. Eu coloquei aqui, citei todas, as principais é o distanciamento social, a questão da higienização das mãos e etiqueta respiratória, que dentre a etiqueta respiratória entra aí o uso de máscara, né? Higienização das mãos entra aí higiene, desinfecção, além das mãos, dos ambientes, a questão do isolamento dos casos suspeitos, porque isso aí acaba quebrando o ciclo de transmissibilidade, então acaba ajudando a que não outras pessoas não se contaminem. A quarentena, que depois a gente vai falar um pouquinho como que funciona, e a respeito da PNI, que é importante que vocês saibam como que está funcionando. É o Programa Nacional de Vacinação, que agora a gente já está numa etapa que não é só a idade que está sendo usada, né? Eu vi lá que o protocolo, ele prevê bem a questão do distanciamento social, que seria limitar o contato próximo de pessoas infectadas. Pode ser usado dois parâmetros, a distância linear, que seria de 1,5 m de distância de uma pessoa para outra, em qualquer onda, né? Amarela, vermelha, roxa, a distância seria essa. Ou a metragem de referência, que é por metro quadrado do ambiente que a gente está dentro. Aí seria 4 metros quadrados na onda amarela e verde, e uma pessoa a cada 10 metros quadrados na onda vermelha. No momento, nós estamos na onda vermelha, né? Eu imagino que a maioria dos locais, nas escolas também provavelmente acredito que será assim, a gente adota a distância linear, ela é mais fácil da gente estar utilizando, né? Agora, com um ambiente que é fechado e que as portas e as janelas vão ficar fechadas, a questão da gente usar a metragem de referência, igual nas lojas, eles usam isso, quantas pessoas podem ficar no ambiente ao mesmo tempo, né? E obedecendo a distância linear. Mas não é obrigatório usar os dois parâmetros, a gente pode usar um dos dois. Importante, gente, garantir a boa ventilação dos ambientes. Hoje em dia, para a gente usar o ambiente com porta e janela fechada, com ar-condicionado, até o filtro do ar-condicionado, ele tem que ser feito uma higienização a cada período e de forma diferenciada. Nos ambientes hospitalares, por exemplo, eles tiveram que fazer troca dos filtros, colocar o filtro especial no bloco cirúrgico, geralmente em salas que são fechadas, de pequena cirurgia, que não tem jeito de ser aberta, né? E pelo próprio procedimento tem que ser sala reservada. Mas o ideal é que a gente esteja numa sala que esteja janela aberta e porta aberta, né? Para poder garantir a ventilação do ambiente onde é fechado e que tem mais pessoas dentro. A etiqueta respiratória, eu até coloquei aqui como que a gente deve fazer. Eu até peguei, né, trouxe aqui uns lenços. O correto seria, se a gente vai tossir ou espirrar, que a gente coloque um lenço descartável e na frente do nariz ou da boca e que possa espirrar ou tossir. E aí depois, esse lenço a gente vai dobrar e descartar no lixo e não reutilizar. O correto seria assim. Se a gente não tem o lenço, o correto seria colocar o nariz e a boca na região do cotovelo. Nunca usar as mãos descobertas. Se a gente usar as mãos, a gente vai ter que ir lá no banheiro, lavar a mão e lavar o rosto. Porque na hora que você usa a mão, você espalha, né? O cotovelo, você vai estar
sujando, mas sujando essa área aqui, né? Então, assim, se puder ter o lenço descartável, é melhor do que usar o cotovelo, do que usar as mãos, né? A gente tem que lembrar que também, além disso, lembrar, eu usei o lenço, descartei, aí eu vou pegar o álcool em gel ou vou no banheiro lavar as mãos com água e sabão. E fazer a lavagem de forma adequada, que depois a gente vai falar um pouco de como que é. Uma coisa que a gente deve lembrar, que a máscara ajuda um pouco, é não colocar a mão no olho, nariz e boca, porque a gente tem mania, às vezes você está mexendo em alguma coisa, não lavou a mão e leva a mão na boca, ou leva a mão no nariz, ou leva a mão no olho para coçar. Então a gente tem que lembrar, e a máscara ajuda, porque quando a gente está de máscara, a gente raramente vai colocar a mão na boca, né, e nem no nariz. E tem que ter cuidado com os olhos. Para quem não usa óculos, né, às vezes a gente vai, né, pelo instinto mesmo, leva a mão no olho e coça. E o ideal é que a gente não faça isso, que a mão tem que estar limpa para a gente poder estar levando a olho, boca e nariz, né? Então, essa etiqueta respiratória, a maioria das crianças tem conhecimento disso, né? Mas às vezes a gente tem que estar lembrando para eles, ou se for o caso, pregar folding, né, na escola, para poder estar lembrando a questão do uso da máscara, da etiqueta respiratória, da questão de tossir, espirrar perto de alguém, ou às vezes orientar a levar o lenço descartável, porque às vezes a pessoa não está doente e pode acontecer de espirrar, né? Se for um espirro que não para, ou se ela estiver tossindo muito, ela vai ter que ser investigada para a gente verificar o que está acontecendo, se tem risco dela estar doente ou não, né? Entra na etiqueta respiratória a gente evitar abraço, beijo, aperto de mão. A gente tem que adotar um comportamento amigável, receptivo. A gente tem que demonstrar que a gente está feliz com a presença da pessoa, mas evitar o aperto de mão, que é uma das formas também de contaminação frequente. As mãos da gente é onde a gente mais guarda vírus, bactéria, né, porque a gente manipula muito. A gente sabe que é uma das formas de infecção e da gente levar a infecção para o outro, que seria o aperto de mão. Outra coisa que é importantíssimo para os meninos menores, que é a higienização dos brinquedos. E também nós, dos adultos e dos adolescentes, não vão levar celular, mas às vezes vai estar lá dentro da bolsa, é a questão da higienização do aparelho celular. Porque também são coisas que podem carrear o vírus. Os brinquedos, o ideal é que a gente use o brinquedo que não seja de pano, né? Os brinquedos de pano, o ideal é que a gente elimine ali nesse período, que as crianças não tenham contato com brinquedo de pano, boneca, bicho pelúcia, porque não tem como fazer higienização. Então, o ideal é o brinquedo com material mesmo que possa ser higienizado. Madeira também não é aconselhado. Então, o ideal seria plástico, né? E a higienização é feita com álcool a 70%, borrifa o álcool e passa ou um papel toalha para descartar, ou um perfex, ou o pano mesmo, a flanela, né? Passa o álcool e higieniza. Evitar de compartilhar, né? Não compartilhar, na verdade, objeto de uso pessoal. Copo, talher, toalha, prato. Eu sei que os meninos não vão merendar na escola, mas é importante a gente falar isso. Porque, às vezes, eles compartilham o que eles trouxeram de casa. A gente sabe que eles trocam a merenda, né? Então vai ter que ter um cuidado com isso. Eles às vezes trocam, até máscara, eu fico pensando que tem criança que acha da outro bonito e às vezes vai querer trocar a máscara, porque a gente sabe que isso acontece, né? As crianças são muito dadas em relação a isso, às vezes, então tem que ter esse cuidado com a questão do objeto de uso pessoal. Até caneta, borracha, lápis, se o colega for emprestar para o outro, tem que ser feita uma higiene antes, talvez com álcool gel e a flanelinha, para evitar a contaminação. Porque caneta também, né, que eles vão usar com frequência aí, é também um meio para estar sendo contaminado e que serve de fontes para levar
o vírus. Tá. Sobre a higienização das mãos, eu coloquei essa figura aqui, mas eu vou ver se vocês, vou baixar aqui um pouquinho para poder vocês enxergarem minha mão. O que é o correto? O correto da higiene da mão seria que a gente colocasse o álcool em gel aqui, ou o sabão, esfregasse uma mão na outra, depois a parte de cima das mãos, né? Depois entre os dedos, né? Aí essa parte interna da mão, os polegares, que são regiões que ficam mais acumulada a sujeira, por fim, as pontas dos dedos e os punhos. Então, assim, aqui é a lavagem formal das mãos. Ela pode ser feita com água e sabão ou com álcool em gel. O correto é o seguinte, porque às vezes a gente põe o álcool em gel, faz isso aqui e pronto. Então, o ideal é prestar atenção que precisa ser higienizada a parte de cima, né? A parte entre os dedos, né? A parte de dentro da mão, aí a gente faz esse movimento. E os dedos, a ponta dos dedos. E essa região do punho também. E aqui eu estou de aliança, mas o ideal, gente, é que a gente não use nenhum acessório, nem aliança, nem anel, nem relógio, é que esteja sem nenhum deles. A lavagem de mão, a gente fala para ser uma lavagem de mão eficiente, ela teria que durar em torno de 20 segundos. Não é uma coisa demorada. Agora, ela é um pouco mais complicada quando a gente não tem a torneira que desliga sozinha. E a gente orienta quando é assim, por exemplo, se é lá no banheiro, ou, ou se é, vocês estão viajando e entra num restaurante, e às vezes ele não é daquela torneira que desliga sozinha, o que é ideal? Acabou de lavar a mão, pega o papel toalha, enxuga as mãos, com papel toalha, fecha a torneira. E às vezes até abre a porta com papel toalha, desliga a luz com papel toalha e joga o papel toalha fora. Que aí a gente iria estar diminuindo a possibilidade de contaminação. Em relação à questão da higiene da mão, tanto o álcool gel quanto a lavagem com água e sabão são eficientes, né? E o ideal é que, eu vi lá que vocês colocaram, mas o ideal é que realmente cada criança tenha o seu álcool em gel na bolsa para poder estar higienizando as mãos toda vez que for necessário. E talvez orientar que higienize a parte de dentro e a parte de cima da mão também. Talvez não precisa ser esse processo todo completo, porque às vezes o entendimento é um pouco menor. Mas eu acho que se estiver treinando, várias vezes está falando com eles que é importante que higienize toda a mão, eles aprendem mais rápido que a gente. E geralmente, quando eles percebem que a coisa é importante, aquilo fica na cabeça deles, né? Muito mais do que do adulto. A criança, ela consegue absorver com muito mais eficiência do que a gente e obedecer também, né? Então, a lavagem da mão, ela é super importante, é uma das coisas mais importantes em relação ao protocolo e a eficiência da proteção, né? Em relação à questão da prevenção. Eu não sei, Marisa, sim, desculpa interromper, mas no termo de responsabilidade, no item F, nós colocamos trazer o álcool gel de uso pessoal pequeno, tá? Para isso. que tenha para dividir o mínimo possível, né? Compartilhar objetos, ter contato com o álcool gel, né? Que vai ficar disponível em vários setores do colégio. Isso, porque o colégio vai disponibilizar, né, aquele um. Porque eu vi lá que o protocolo pede para que tenha em vários locais, né? Mas o ideal é que tenha o individual mesmo, porque aí é menos risco de contato com material ali, né, na hora de apertar o dispenser para o álcool sair. Então, o ideal, e ter um cuidado maior, porque às vezes as portas também não vão ficar fechadas, mas de estar higienizando as maçanetas, né? A gente sabe que isso vai ser feito. Talvez o local mais difícil de higienização que tem que ter um cuidado maior é banheiro, né? Porque a gente até recomenda a pessoa que está doente, dela ficar em casa e ter um banheiro onde ela vai
utilizar aquele banheiro e que as outras pessoas da casa, se forem utilizar, a gente tem que higienizar. Isso no caso da pessoa infectada. Então, talvez é o local de higienização mais complicada e que tem que ser mais da forma correta. E o álcool em gel, o ideal é que os meninos levem, mas eles podem usar também o álcool 70% líquido, mas eu acho que é mais complicado, porque ele resseca a mão, né? O risco de acidente com ele é maior, então é melhor o álcool em gel mesmo e levar no vidrinho menor, que hoje em dia a gente tem acesso, né? Assim, em qualquer farmácia consegue comprar e fica mais seguro. A importância do uso de máscara e dos EPIs. A gente, nessa figurinha aqui, mostra o risco de transmissão entre duas pessoas que estão sem máscara é muito alto, né? Se uma pessoa está de máscara e a outra sem, o risco é alto. Ou seja, quem está de máscara, ela está protegendo quem está sem máscara, mas o que está sem máscara não está protegendo o que está de máscara. E quando os dois estão de máscara, o risco de transmissão fica baixíssimo, né? Aqui, o paciente que está positivo de Covid, se ele está de máscara, a outra pessoa estiver sem máscara, o risco de transmissão também diminui. Mas o ideal é os dois de máscara, né? Eu também trouxe aqui alguns modelos de máscara, né? A máscara cirúrgica, que é aquela máscara tradicional, ela tem uma duração, a gente pode usar ela até 4 horas, é a que a gente usa na unidade de saúde. A forma correta de colocar é que a gente segure, né, nos elásticos, coloque, ajeite aqui a região do nariz para ela ficar bem vedada. E aqui, ó, ela tem que estar realmente tampando a boca de forma bem correta. Na hora de retirar, a retirada tem que ser feita também aqui pelo elástico. A gente nunca retira a máscara por ela. Depois que eu retiro a máscara, o ideal, por exemplo, eu retirei ela para lanchar. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar ela com a parte interna para dentro. Vou pegar um guardanapo. Eu posso colocar ela na mesa e colocar ela em cima do guardanapo. Eu tenho que proteger. Apesar que essa parte de fora é que tem risco dela estar contaminada. Quando eu for colocar ela novamente, eu pego para poder tornar a colocar. E se eu ajeitei ela por fora, eu vou higienizar a mão depois, né? A gente tem a N95, que ela é um pouco mais eficiente, que é essa aqui. E também tem algumas que é só para pegar aqui atrás da orelha, mas tem outras que pega aqui atrás. Ela é um pouco mais, essa aqui é até confortável, mas as que pega aqui atrás é um pouco desconfortável, porque aperta o nariz, mas ela é mais eficiente, ela está indicada para uso realmente em ambientes hospitalares. A gente usa essa aqui porque a gente examina muito o paciente, fica muito próximo, e quando, essa aqui é obrigatório se for algum procedimento que produza aerosol, né, mas é a mesma forma, quando, essa aqui ela tem a validade, a gente pode usar ela por 12 horas e 15 dias, geralmente a gente guarda ela, ou eu geralmente coloco num plástico, eu guardo ela e deixo os cabinhos de fora, que é onde eu vou pegar. Ou a gente pode usar também, essa aqui porque dura mais tempo, um envelope, onde você coloca ela, né, deixa de preferência os lacinhos de fora e pode colocar dentro da bolsa, ela dentro do envelope. Se eu coloco ela sem proteção, eu vou contaminar minhas coisas lá na bolsa. A máscara caseira tem vários tipos, né? A gente tem essas aqui que os adolescentes gostam demais. Não sei se é porque acha ela moderna, tem ela de várias cores. Tem a de pano com o biquinho aqui no nariz, que é mais fácil de ajustar, né? E tem aquela tradicional, sempre lembrar do ajuste. Igual essa aqui, ela tá um pouco frouxa para mim. O ideal é que eu não use ela frouxa. Então, o ideal é que eu pegue o elástico, ou dou um pontinho nele, ou dou um nó.
ela não pode ficar. O ideal é que ela esteja ajustada, não apertada demais, porque senão também machuca as orelhas da gente, mas que ela frouxa também não, porque aí perde um pouco a eficiência. E ter o cuidado, gente, porque vocês vão ver muita gente, às vezes com a máscara cirúrgica, usando a máscara dessa forma, né? Ou vai conversar e tira a máscara para vocês enxergarem a boca. A gente vê muito, muito, mas não é pouco, não, é muito. Na unidade de saúde, direto, a gente tem que chamar a atenção, falar, coloca a máscara corretamente, é para sua proteção. Então, e às vezes a máscara está frouxa, vai baixando e você vê o nariz está de fora. Então, ter esse cuidado. E assim, lá, para a gente não ser agressivo, e talvez na escola vocês lidam com muita gente, a gente sabe que tem gente que acha, se você mandar pôr a máscara, eles acham que a gente está sendo mal educado, agressivo. Talvez é falar isso, ó, coloque a máscara, é para sua proteção. Porque aí, não é porque a gente está sendo rígido, ou cri-cri, ou muito, ou chato, a gente está querendo proteger ele. Então, aí um pouco a gente derruba esse risco dele achar que a gente está implicando. Outra forma também que é eficiente, mas eu não sei, né, se é adequada para a escola, que na unidade de saúde a gente coloca lá na porta tem um cartaz, obrigatório o uso de máscara. Porque tem gente que chega sem máscara e quer entrar, e às vezes esqueceu a máscara lá em casa e fala, não, é só um minutinho, não faz mal não. Então, às vezes vocês vão ter essas dificuldades. Eu não digo com as crianças, porque como é obrigatório levar, mas às vezes com alguém que vai lá para resolver alguma coisa, com um pai que quer conversar. Então, tem que ter esse cuidado. Eu sei que a maioria lá das pessoas são esclarecidas, mas é igual eu falei. A gente lida com gente de todas as classes lá na unidade de saúde, e às vezes a pessoa chega sem máscara. O que a gente tem na unidade de saúde, a gente oferta a máscara quando a pessoa está sem e precisa realmente resolver algum problema. Mas alguns que às vezes acham que isso é um costume, a gente às vezes manda voltar e buscar a máscara. Porque tem gente que toda vez que vai estar sem a máscara. Então, assim, eles pedem também nos protocolos que a gente tenha a máscara para não deixar a pessoa entrar sem. Que é uma forma de proteger não só a pessoa, mas quem está ali, né? As pessoas que vão estar recebendo essa pessoa lá. Então, lembrar disso. Eu coloquei aqui os outros EPIs, gente, mas eu sei que aí talvez vocês não vão utilizar. Mas eu sei, por exemplo, que tem o pessoal dos meninos menores. Então, a gente pode usar a máscara junto com o óculos de proteção. Eu não sei se tem criancinha aí, porque tinha, né, de abaixo de 2 anos, não sei se ainda tem. O óculos ajuda a gente a lidar com quem está sem a máscara, porque ele protege os olhos. Existe também o protetor facial, né, que ele tem vários modelos. Ele tem que estar fixo aqui e ele não encosta no rosto da gente. E que ele pode ser utilizado também, né, que também é uma proteção a mais para o professor que vai lidar com crianças menores e que às vezes não vão estar usando máscara. O certo é o seguinte, depois de utilizar, vai retirar e vai higienizar com álcool 70%. Né, da mesma forma que a gente falou a respeito da... Né, então, toda vez que utilizar, retirou para colocar em algum local, porque vai fazer outra coisa, hora que for colocar novamente, higieniza. Isso aqui não é obrigatório. A gente usa na unidade de saúde quando vai examinar garganta. Garganta, olho, ouvido, nariz, quando vai aproximar da pessoa e que a pessoa vai ter que retirar a máscara. Por isso que seria interessante para quem for lidar com o maior número de crianças ou com as crianças que não utilizam máscara. Que a gente sabe que os meninos de 3 anos para baixo é mais difícil de estar mantendo e não é recomendado, né, os de 2 anos para baixo usar máscara. Eu já estou tão acostumada com a máscara que pus e fiquei, né, gente? Estou ficando com ela o dia inteiro. Mas lembrar que a proteção, quanto maior ela for, melhor é. Eu trouxe também aqui a touquinha, que a gente usa lá também, porque a gente usa avental, touca, mas aqui, ó, seria só para quem manipula
comida, né? Na escola, a recomendação. Então, tem que tampar aqui as orelhas e tampar todo o cabelo. Mas, ó, para as professoras, o ideal é cabelo preso, né? Porque o cabelo também é um meio de contaminação. Se a gente for com ele solto, o risco de você encostar o cabelo na pessoa é muito grande. Então, o ideal é rabo. O rabo já é suficiente para proteger. Não necessariamente precisa da touca, não. A touca é se for realmente fazer uma manipulação de alimento. Aí, até fora de época de pandemia, já tinha que ter touca, né, e ter o cuidado na manipulação de alimento. Então, assim, não é obrigatório o uso, mas ele assim, existe, e por isso que a gente está falando, para que vocês tenham conhecimento dessa possibilidade. Eu coloquei aqui, gente, por que é tão importante a gente pensar na limpeza e desinfecção. A gente ainda não sabe ao certo quanto tempo que o vírus fica na superfície. Eu coloquei aqui um estudo que foi divulgado recentemente, né, no site da Secretaria de Estado de Minas Gerais, sobre quanto tempo que o vírus pode ficar, né? Esse polímero australiano é um dos materiais mais usados em mesas. Então, o vírus depende da temperatura ambiente, né, e do material. Então, assim, é variável. Vocês estão vendo aqui, é variável de acordo com a temperatura que está naquele dia. Uma coisa importante é a gente lembrar de higienizar. Se teve dúvidas, se muita gente manipulou o material, ou, por exemplo, vocês manipularam papel, muita gente pegou no papel. Depois que vocês manusearam aquele material que outra pessoa pegou, lembrar que vocês têm que limpar a mão. E depois limpar a superfície, depois que tirou tudo dali. Aqui a gente não coloquei a cédula de papel, mas é cédula de papel de dinheiro, esse aqui. Eu não coloquei o papel mesmo. Nos hospitais, qual que é o protocolo? Porque lá tem prontuário de paciente que está lá na ala COVID, que é uma ala que só tem paciente internado com COVID. E, após o paciente receber alta, esses prontuários ficam no descanso de 7 a 10 dias, para depois ser manuseado, ser montado e ser visto pela auditoria, pela supervisão. Mesmo assim, a gente faz supervisão lá no hospital de campanha, mesmo assim a gente tem maior cuidado depois que terminou de higienizar as mãos bem higienizada, de higienizar a mesa onde trabalhou, porque às vezes outra pessoa vai sentar ali e vai mexer na mesa. Então é interessante ter o álcool a 70, de forma no dispenser que você pode usar o sprayzinho, que fica mais fácil para limpar. Mas a limpeza não precisa ser só com álcool, ela pode ser feita com água sanitária diluída na água, né? Água sanitária a 1% normalmente resolve o problema também. Então, essa higienização das mãos e das superfícies é muito importante. E vocês têm que lembrar, porque como a gente não tinha esses cuidados antes, lembrar que se vai manusear alguma coisa ou receber uma sacola que veio de fora, borrifar álcool mesmo, limpar, ou manuseou a sacola, limpa a mão. Porque o problema é eu pegar na sacola, pôr a mão na boca, ou pôr a mão no nariz, ou pôr a mão no olho, que aí o risco de eu contaminar aumenta, né? Faz parte também da prevenção, gente, a questão do isolamento dos casos suspeitos e confirmados. Se alguém manifestar algum sintoma, a gente considera caso suspeito. E aí, eu vi aí que a escola colocou que vai ter uma sala de isolamento, né, para poder estar levando essa criança para lá, chamar os pais para vir buscar e para levar para avaliação. Como que é que funciona essa avaliação? A gente avalia a pessoa, para a gente poder fazer um teste, as unidades de saúde da cidade inteira tem teste de SWAB, a pesquisa de antígeno. Mas esse teste de SWAB, ele é feito a partir do 3º dia de sintomas. A gente não faz em assintomático, e a gente não faz se não tiver a partir do 3º. Às vezes até a gente pede para vir do 3º para o 4º dia, para ter uma eficiência maior no exame. Se for antes do prazo, ele vai dar negativo, e às vezes não é negativo, às vezes ele é um falso negativo. Esse exame, ele fica pronto
em torno aí de 20 minutos. Então, a pessoa já fica esperando e a gente já fica sabendo se está positivo ou não. Então, o que pode orientar para os pais é que tem esse protocolo no município, ou que ele pode estar procurando um serviço particular, que no serviço particular, às vezes eles pedem esse SWAB, pesquisa de antígeno, mas muitas vezes fazem o PCR. Na unidade de saúde, quando a gente tem dúvida do resultado do SWAB, a gente encaminha para o hospital de campanha para colher PCR, que a coleta é feita igual, o SWAB é feito no nariz, igual é a coleta do PCR, só que o PCR ele demora aí em torno de 5 a 6 dias para ficar pronto o resultado. Ele é um pouco mais demorado, mas é o exame mais confiável, é ele. Se a gente pensar em fazer exame de anticorpos, tem que ter, de 7 a 10 dias. O ideal então, é quase quando a pessoa já está saindo da quarentena que a gente vai saber se realmente ela está com Covid, fase aguda, ou se ela teve o Covid, que seria o IgG. E nem todos os locais fazem IgM e IgG. Então, não é um exame que a gente usa com muita frequência para diagnóstico. A quarentena, como que funciona? Qualquer pessoa que esteja doente em casa, a gente afasta todo mundo da casa, do trabalho e da escola. Por exemplo, eu atendo alguém, uma casa de 4 pessoas, marido, a mulher e os filhos. Os filhos, às vezes, são menores, estão em casa, online, não tem problema, mas o marido trabalha e a mulher está contaminada. Ele não tem sintomas, né? Mas mesmo assim a gente afasta os dois por 14 dias, né? E a gente orienta o isolamento dentro do domicílio. A pessoa que está contaminada vai ficar isolada no quarto. Se isso não for possível de acontecer, né? Às vezes a população ali que eu trabalho tem alguns que não têm essa possibilidade de ter muitos cômodos em casa. Então a gente orienta a ter o uso da máscara, a ter o uso da máscara enquanto estiverem no mesmo ambiente. E aí, por exemplo, a pessoa que está doente, o ideal é que ela não mexa com a comida, não manuseie alimentos. O ideal é que a outra pessoa, ou esteja alguém lá de apoio, né, a não ser que ela more sozinha, aí tudo bem, mas ela manusear o alimento para todo mundo ali da casa, sendo que ela está contaminada, não é o ideal. E a gente tem visto muitas famílias que às vezes um ou dois contaminam e os outros não. E seguindo o protocolo direitinho, continua sem contaminar. Então, a gente vê que é eficiente a questão do isolamento, né? Também, gente, é um protocolo do município. Se a pessoa procurar a unidade de saúde e ela estiver positiva, o médico já vai perguntar, você mora com quem? São quantas pessoas em casa? Essa pessoa trabalha? E a gente faz o atestado. Tem algumas empresas que andaram questionando, mas a gente, no nosso atestado é padronizado, lá tem a lei que foi baseada e a gente coloca o CID da pessoa que é de contato com doenças infectoparasitárias potencialmente, né, com potencial de contaminação. A gente não usa o CID do COVID, a gente usa o CID da infecção pelo COVID na pessoa que está com COVID. Então, esse protocolo também pode ser informado os pais, às vezes, na hora que for buscar alguém que está com sintoma. E a gente viu também que o esquema orientado pelo município é que se uma criança aí dentro estiver doente, confirmado, que a sala inteira vai ficar de quarentena. Talvez seja a melhor opção mesmo, né? Até porque vocês vão, assim, vai ter que estar muito atento na questão mesmo da obediência do protocolo, né? Eles vão ter que estar tirando máscara na hora da merenda, né? E às vezes tendo esse cuidado, e tá na distância, e precisa ter alguém olhando, porque a vontade de chegar perto, de abraçar, de conversar é muito grande, né? E assim, tanto os dois de máscara, a gente sabe que é mais fácil. Por fim, o que estava aqui na nossa apresentação é a respeito da vacinação, né? E que a gente pode dizer que o nosso município, nesse momento, está vacinando as pessoas com 60 anos, fazendo a segunda dose de alguns que não receberam.
profissionais de saúde e idosos, e vai começar em breve as pessoas de 55 a 59 anos com comorbidades, que hoje, se eu não me engano, já tinha algumas letras, porque é por ordem alfabética, sendo vacinado. Por que a vacina é importante, gente? A gente viu, por exemplo, que os idosos que estavam tendo complicações e comorbidades com maior frequência, houve uma queda surpreendente nos acima de 80 anos em relação a desfechos desfavoráveis, internações e óbitos. E provavelmente a gente imagina que seja pela vacinação, porque as pessoas acima de 80, na maioria dos municípios, já foram vacinadas. Aqui a gente sim, Saulo, você perguntou aqui sobre a gripe. É importante falar porque realmente já está liberado para as pessoas que têm, os idosos acima de 60 anos e para professores, viu? Vocês já podem ir, eles pedem para quem for da rede particular levar algum comprovante, um contra-cheque, que é professor, e da rede pública também, levar algum comprovante, ou a carteira de trabalho, ou o contra-cheque. Ah, do Covid, ainda não está vacinando, não, mas os professores estão dentro da previsão para iniciar o cadastramento. Elas ainda não falaram o dia, porque precisa, o município tem utilizado de um sistema no próprio site da prefeitura de cadastramento prévio. Por exemplo, agora, quem está sendo cadastrado, 55 a 59 anos, com comorbidades. As comorbidades são diversas, é muita coisa. Mas, assim, a gente pode citar aqui, por exemplo, diabetes. Qualquer diabético, tipo 1, tipo 2, né? Paciente que não usa insulina ou que usa insulina, ele sendo diabético, ele está nas comorbidades. Hipertenso depende do grau da hipertensão e se ele tem alguma lesão de órgão-alvo ou se ele tem, comorbidades. Por exemplo, o que é comorbidade de hipertensão? Colesterol, triglicéridos alto, hipotiroidismo, a pessoa que tem o diabetes é uma comorbidade, a pessoa que já teve um AVC, né, um derrame, ou a pessoa que já infartou, aí entra as coronariopatias, aí entra as cardiopatias, insuficiência cardíaca, valvulopatia, aí entra síndrome de Down, de qualquer idade, a síndrome de Down não restringiu idade. Outra coisa que não restringiu idade, paciente em hemodiálise, mas o paciente com insuficiência renal crônica, grau 3, que é uma comorbidade da hipertensão e do diabetes, entra também no protocolo. Deixa eu lembrar aqui de mais algum. Paciente com doença cerebrovascular, que é alguém que já teve um AVC, que às vezes não é hipertenso, não é diabético, mas já teve um AVC. Paciente com aneurisma, alguém com demência, paciente com alguma doença neurológica, doença de Parkinson, aí entra. Então, assim, na verdade, para ter certeza se está no protocolo, é procurar um médico que faz o acompanhamento. Nas unidades de saúde, a gente está fornecendo, porque para vacinar você tem que fazer o cadastro, depois você leva, no dia da vacina, o atestado que vai ficar retido. E aí, para os professores, hoje a gente recebeu um recadinho, mas o que eu recebi aqui falava da vacina da gripe, que já está sendo vacinado professores. Do Covid ainda não. Eu vi aqui uma perguntinha sobre se a vacina, se você mora em outro município, o município não restringe, tá? Se você estiver dentro do parâmetro do que estiver vacinando naquele momento, você pode ser vacinado independente de onde você mora. É um direito do cidadão. Você pode estar aqui de passagem, você fica muito mais aqui do que no seu município trabalhando. Você pode vacinar. Você não é obrigado a levar comprovante de moradia. Então, assim, tem que ficar atento, mas assim, eu posso também estar verificando amanhã a respeito disso, mando para o Quelion, se realmente já está cadastrando professor, porque aí é interessante, se tiver, vocês entrarem no portal, fazer o cadastro, porque a vacinação é por ordem de cadastramento, a pessoa tem que estar cadastrada, senão fica mais complicado. Assim, gente, o que a gente
tinha para passar e que a gente queria, não sei se contemplou tudo que era preciso, mas se tiver alguma dúvida, se tiver alguma coisa que ficou faltando, que Elion me fala, se for preciso, a gente manda algum informativo mais fácil de ser olhado, tá bom? Marisa, algumas perguntas. Eu creio que a coordenadora Lúcia iria fazê-la. Em relação, por exemplo, Lego, robótica, né, a professora Jaqueline, ela tem as peças, né, são de plástico. Então, a orientação é seguir o que a senhora disse, é borrifar álcool, aguardar um instante, depois passar uma flanela, uma papel toalha, né, e descartar ele, correto? Sim, o correto é isso. E assim, né, Então, como na robótica tem, às vezes pode ter mais de um aluno, o que vai manusear o Lego seria um de cada vez, para não ter risco. correto. Ou, a gente precisa também do computador, Marisa, para fazer as programações. Qual que é o protocolo? o computador também é higienização com álcool a 70, né? Aí a higienização é antes de mexer, ele desligado, e após, né? Então, o ideal é que seja higienizado o teclado. Né? E aí pode ser o álcool na flanela e passa. Né? E pode ser uma flanela descartável ou uma que vai ser lavada depois, não tem problema. A descartável é mais fácil, que você não tem preocupação com depois estar lavando, mas pode ser. A gente usa na unidade de saúde tanto a tipo Perfex, né? Aquele modelo, quanto a flanelinha que é tipo uma fralda de bebê, mas que já vem padronizada, elas usam e é levado para lavar. Né? Porque pode ser depois também a flanela pode ser higienizada. Então, o ideal é assim, o aluno que tiver no computador, que seja só ele. Se outro for mexer, tem que higienizar. E o do Lego também é a mesma coisa. Né? Então, o ideal seria espaçar as aulas, né? Por exemplo, dou no primeiro horário, segundo não dou no terceiro. Seria, Kelion? Não, a questão é tomar cuidado com a higienização. Se vai trocar de pessoa, né, sempre higienizar. Porque o período, né, de aplicação e deixar o álcool ali seria de 20 segundos, correto? É muito tranquilo. É bem rápido. Bem tranquilo. Às vezes, se for uma sala muito grande, a questão da higienização, ela é mais trabalhosa, mas, por exemplo, se a aula terminar 5 minutinhos antes, dá para fazer tudo que tem que fazer até a outra turma entrar. Porque me parece que só a sala de robótica que teria essa questão do aluno ir para a sala, né? Que as outras salas vai ser fixa. Sim. E aí, correto. Então, pode ser feito dessa forma. Ô, Marisa, está bem mais tranquilo que eu imaginei. Muito obrigada, viu, Marisa? Nada. Abraço para os meninos. Outra dúvida aqui. A senhora falou em relação à proteção facial, né? A vulga viseira. Essa proteção facial para os professores, né, que trabalham com as séries, né, que os alunos são maiores, os anos, por exemplo, que não chega muito próximo, por exemplo, sexto ano, né, para cima, os professores devem usar ou não devem usar? Não é obrigatório, Elion. Não é. Igual eu estou te falando, a gente utiliza na unidade de saúde, que é gente doente, a maioria das pessoas que vão lá, na hora que a gente examina boca, nariz e olho. Porque pode gerar aerosol, dano, né, e são locais onde que o vírus pode, né, tá, principalmente nariz e boca, e que tem um risco maior. Agora, utilizar não é problema. Eles podem utilizar, é uma proteção a mais para eles. O bom do protetor facial é que ele evita da gente pôr a mão no rosto. A pessoa tem que enfiar a mão de baixo, e não é tão fácil, porque ele fica bem próximo do rosto. Então, o protetor facial pode ajudar nisso aí, tá? Ele não é obrigatório, mas também não é proibido. Se o professor quiser usar, não tem problema. Até achei engraçado os meninos aqui que eu falei com eles. Boa noite, é a Se Daliane. eles voltarem, Oi, Daliane, pode falar. Como eu sou monitora também à tarde, eu estou tendo muito contato, então, com as crianças menores. Então, eu sempre estou ajudando nos materiais, né? Questão de pôr a máscara no local da criança, que sempre fica caindo, a gente tem que estar pedindo, né?
mexendo assim, ajudando na página, escolhendo as páginas. Essa viseira, aí para mim estar usando ela mais, ajuda mais. Sim. Você pode estar utilizando, mas o cuidado maior, Daliana, que você vai tomar é a higienização das mãos. Porque, então, se você mexeu numa massa criança, vem da mão antes e depois. Entendeu? Porque você tem que estar com a mão limpa para mexer lá na região da face da criança. E acabou a pressão a mais. Principalmente para os olhos. Se você for chegar muito próximo da criança, e, por exemplo, uma criança muito pequenininha, se ela tiver sem máscara e tossir, você estando com protetor é uma proteção a mais e o risco diminui. Doutora Marisa? Sim. Boa noite, eu sou Bleidiana. Eu até coloquei a pergunta no chat, mas acho que a senhora não viu. Eu queria saber a respeito das pessoas que têm doenças respiratórias, como asma, bronquite. Elas têm uma maior predisposição a complicações do coronavírus? Não foi visto que a asma seria um complicador. Assim, que a pessoa que tem asma poderia complicar de forma a ter um comprometimento maior pulmonar. Tanto que no protocolo de vacinação entrou a asma grave. A asma grave é aquela que a pessoa usa corticoide oral contínuo, que tem várias internações no ano. Essa sim, até por uma sequela pulmonar, ela pode complicar com mais facilidade. E talvez eles acham também, porque eles não têm certeza o que acontece na asma, por que a complicação não é tão frequente. Se é pelo fato da pessoa, às vezes, usar a bombinha, que é a base de corticoide, ou a bombinha, por exemplo, que é broncodilatadora, e que ela, no COVID, às vezes, dependendo da fase que a pessoa está, a gente usa. Então, às vezes, como a pessoa que tem asma já está usando, muitas vezes ela já está com um certo preparo, entre aspas, pulmonar, em relação a melhorar o pulmão para aquela infecção. Mas, na verdade, Bleidiana, a gente sabe que se a asma for uma asma grave, aí o risco é maior, tá? Mas é claro que, como a pessoa tem uma doença respiratória, ela tem que tomar um cuidado. Mas a gente não tem visto pessoas com asma complicarem. As complicações que a gente tem visto com maior frequência, com muita frequência mesmo, estão ligadas a diabetes, doença cardiovascular mais severa, insuficiência cardíaca, né? E obesidade. As pessoas com obesidade grau 3, que é aquela obesidade com índice de massa corporal acima de 40, elas têm complicado com muita facilidade, e a gente tem perdido pessoas jovens com as complicações. Pessoas jovens que não tinham outra comorbidade, que era só obesidade, e que complicaram. Agora, claro que a asma tem que tomar um cuidado, né? Porque não só pela asma, mas porque é uma doença que a gente não tem como garantir que a pessoa não vai ter complicação. Depende muito do estado imunológico, da evolução da doença, da reação inflamatória, que é a parte final da doença, que é quando complica. Depende, tem pessoas que evoluem de forma favorável, tendo comorbidades, e outras que não têm nenhuma comorbidade que pode evoluir de forma desfavorável. Então, não pode estar brincando com a Covid, não. A gente tem que ter o máximo de cuidado possível. Obrigada. Isa, eu trabalho com crianças de 4 anos, tem uma de 3 também. E, inclusive, trabalhei já com eles, né, ontem e hoje. São exemplares, assim, eu estou encantada com a consciência que tem, sabe? Não estou tendo nenhum trabalho. Agora, a minha dúvida é a seguinte, com relação às trocas de máscaras, que nós pedimos para os pais mandarem máscaras, né, reservas. E eu estou trocando, o nosso horário essa semana está sendo reduzido. A aula está começando 1h e terminando às 15h30. Tem necessidade de trocar a máscara? Ou quando for o período integral, que é das 13 às 17, 17h15, tem necessidade de trocar a máscara, e quantas vezes, no caso for necessário?
Ó, a máscara, se ela for máscara cirúrgica, ela dura 4 horas. Se for a máscara de pano, são 3 horas, né? Agora, se a máscara umedecer, porque, por exemplo, dependendo se a criança tiver mais agitada, pode acontecer, né, da máscara umedecer porque transpirou. Se acontecer da máscara umedecer, ela tem que ser trocada antes. Assim que perceber que ela está molhada ou úmida, tem que ser trocada. Ou se sujar também a máscara, igual eu falei, tem que ter o cuidado na hora que tira, a parte que fica para dentro, ela não pode ser colocada na superfície. Tem que ser a parte que fica para fora. Se ela sujar também, ela deve ser trocada. Eu vi que foi pedido que levasse 3 máscaras para estar trocando a cada 2 horas, né? Mas, igual eu falei, tem essa validade de a máscara, que a maioria vai levar é máscara de pano, né? A maioria provavelmente vai com a máscara caseira. Ela De dura tecido. 3, de tecido, isso. Ela dura 3 horas. É seguro, né? Agora, o ideal mesmo era se pudesse ser a cirúrgica, mas a cirúrgica, ela, se for uma criança muito pequena, ela fica grande para a criança, né? Porque ela é um tamanho único, ela não tem ela menor. Então, Hoje nós talvez... usamos. Hoje a gente teve que usar numa criança lá que não levou a reserva, realmente ficou grandinha, né? Isso. Então, Ela fica grande, não é o ideal. Nem muito grande, nem pequena. Outra coisa que é importante, às vezes, orientar os pais, é levar ou igual eu falei, ou um envelope, ou às vezes um plástico onde eles vão colocar a máscara suja, porque não é interessante que coloque dentro da pasta sem uma proteção, junto com o material escolar, né? Porque aí vai estar contaminando o material que está ali. Então, não, hoje eu vou levar um rolinho de saquinho, esses rolinhos de saquinho, né, de plástico, para eu colocar todas as vezes que for colocar suja para mandar para casa. Eu sei que tem até uma loja aqui de Patos que andou fazendo recipiente, máscara limpa, máscara suja, gravando o nome dos meninos na máscara, mas assim, né, assim, as pessoas usando aí da criatividade para poder, né, aumentar aí o ganho na pandemia, mas eu acho que é importante realmente que as crianças separem a suja da limpa e que a suja vá dentro do recipiente, de modo que chegou lá, a mãe já leva para o tanque e já higienize a máscara, né? Ela, depois de ser usada, ela tem que ser lavada para poder ser reutilizada. E a cirúrgica a gente não reutiliza de jeito nenhum, a gente joga fora. Né? Então, o tempo de duração é esse. Mas, igual eu falei, se umedecer, né, se ela ficar úmida, tem que trocar. Marisa, boa noite. Então, boa noite, Lúcia. Desde já agradeço, né, pela atenção, pela sua contribuição. Eu tenho uma pergunta com relação à educação física, né? Fala-se que para evitar, né, o máximo a circulação na escola, mas nós temos que trabalhar, e é um momento também que é importante as crianças, né, saírem da sala de aula, tomando todos os cuidados, distanciamento e tudo. Com relação à bola, no protocolo, tanto do lado do Minas Consciente e também do município, fala que não pode, né, nem bolas, nem petecas e brinquedos, assim, de tecido, como você falou. No caso da bola, nós podemos pedir a individual e aí cada um com a sua? Se for a individual... Porque para limpar bola não tem jeito não, Marisa. É complicado, né? Se for individual, aí muda de figura, eles não podem trocar. Trocar. E assim, a educação física obedecendo à distância, e eles estando de máscara, porque também o recomendado é o uso da máscara, porque ali na educação física o risco de aerosol aumenta. Então. Eles correndo, gritando, então, é difícil fazer atividade física de máscara, sim, mas o recomendado é que eles mantenham o uso da máscara. E vai transpirar, e a máscara, no final, vai estar molhada, vai ter que trocar. Sim. Né? Ok. Agora, se for o material que a criança levou de casa, facilita. E ter cuidado na troca, porque a vontade de compartilhar fica grande, né? Mas, então, às vezes, orientar que não pode, que é o momento, que nós temos que fazer agora, para daqui no futuro a gente poder voltar para a nossa vida como era antes.
Na né? verdade, nós estamos assim, nos reinventando, né? E criando novas estratégias, porque para propiciar, né, esse aluno atividades assim que ele não vá sentir tanto e também tomando cuidado, né, em todo que tem que ser. E adaptar, né, Lúcia, porque a gente está vivenciando isso. Nós não podemos negar que está acontecendo. E a gente não pode também parar, né? A gente já ficou um período, assim, algumas pessoas ficaram totalmente paradas, a gente está vendo o impacto que isso tem na vida das pessoas, a gente vê a questão de obesidade que cresceu, dificuldade de pessoas que estão sem renda, né? Então, assim, a gente não pode parar. A gente tem que reinventar mesmo, igual você falou. É a gente ver as estratégias que vão ajudar dentro do que é seguro, para o momento que a gente está vivendo. E a gente tentar fazer o mais correto para poder, porque já vem falando aí de terceira onda, para que não aconteça, né? Terceira onda, mas eu vou falar para vocês, nós ficamos, por exemplo, na minha unidade de saúde, 15 dias sem atender ninguém de Covid. Ontem nós já tivemos 6 suspeitas, desses 4 estavam positivos. Então, eu não sei se é efeito da onda amarela, que aí o bar aumentou a quantidade de gente, as pessoas não, né, muitas não fazem a parte dela, né, de proteção dela e da família. Então, a gente realmente fica com receio de estar vindo realmente um aumento de casos novamente. O município já regrediu para a onda vermelha a partir de ontem. Nós ficamos uma semana só na onda amarela. Então, é realmente questão de reinventar, porque também a gente não pode parar totalmente. Realmente, voltar às escolas vai ser um benefício para as crianças, né? E só que aí a gente tem que tomar todos os cuidados e fazer igual você falou, pensar nas alternativas que a gente pode utilizar para diminuir né, o impacto e as complicações que podem acontecer. Sim, obrigada. Marisa. Boa noite. Oi. Quer falar, né, Clara? Pode falar, Márcia, depois eu falo. Boa noite, professora Márcia e doutora Marisa. Doutora Marisa, minha dúvida é a seguinte: eu vi que o protocolo recomenda que, se caso tiver alguma contaminação de aluno, né, que a turma entre de quarentena. Minha dúvida é o seguinte: qual é a recomendação para o ensino médio, né, que tem vários professores de várias disciplinas e a gente vai circular nessas salas o tempo todo? Caso tenha a contaminação de algum professor, qual é a recomendação? Principalmente para o ensino médio, visto que a gente se movimenta nas turmas. A gente viu que o protocolo ele é bem mais rígido do que a gente considera o risco de contaminação. Porque olha só, Márcia, para a gente considerar que houve um risco de contaminação, a gente tem que ficar no ambiente junto com a pessoa contaminada por no mínimo 15 minutos, né? Ou mínimo, assim, por 15 minutos ou mais, sem máscara, os dois, e numa distância não segura, né? Então, na verdade, se um professor contaminar, o risco de contaminação para os alunos, se estiver sendo obedecido o que é seguro, é pequeno, né? No protocolo não prevê a questão do adoecimento do professor. Mas eu imagino, porque lá fala assim, se adoecer um professor não, mais de uma pessoa na escola, aí a escola inteira fecha. Mas lá não fala da questão relacionada a professor. Para nós, se você chegasse para mim e falasse assim, eu te atendi e você está com Covid, aí você fala, eu dou aula e os meus alunos? Aí eu vou te perguntar, como é que está sendo? Vocês estão de máscara? Ficaram algum momento sem máscara? Passou de 15 minutos? Teve proximidade? É assim que a gente avalia se tem risco de contaminação ou não. Eu não sei se talvez se o Kelion tem essa resposta em relação aos professores, mas no protocolo não prevê. O protocolo prevê a criança. E que funciona parecido com os professores. Igual eu estou falando, a criança, se ela estava de máscara, ela contaminou. Todos estavam de máscara, ela está mantendo a distância de 1,5 metro, e ela não ficou mais do que 15 minutos sem máscara perto de alguém, o risco da outra pessoa contaminar é mínimo, né? Tanto que a gente, no serviço de saúde, alguém que trabalha
no escritório, que está todo mundo de máscara, que fica a distância correta, a gente não afasta os outros trabalhadores do serviço, não. A gente afasta contato domiciliar, porque dentro de casa a gente não usa máscara. Agora, se for um ambiente que não está sendo obedecido, aí a recomendação é afastar todo mundo, porque aí o risco de contaminação é grande. Se tiver sem máscara, contato próximo, mais de 15 minutos sem máscara, conversando perto, por exemplo, sentado numa mesa, né? Aí o risco é bem grande. Mas a gente pode também estar revendo, pelo que eu li lá do protocolo, não sei se a Lúcia ou o Kelion sabe falar sobre isso, mas não previa a questão do professor, não. O protocolo, na verdade, ele ainda está sendo analisado, porque aquilo lá é só uma prévia, né? Ele está sendo analisado pelo Conselho Municipal de Educação. Foi assim, ele soltou, né, uma minuta para dar início, mas ele está sendo até analisado, está sendo feito um estudo, tiveram uma reunião, ainda tem muitas coisas que ainda tem que ser acrescentado nele, né, até a informação que eu tive no dia de hoje. E o ano passado, com relação, né, se tem a orientação dos protocolos, né, que teve em 2020, que é o mesmo que tem para todos, que se teve sintoma de COVID, então que ele não pode, né, que ele procure a unidade de saúde, o médico vai avaliar se ele realmente está com sintoma, e aí dá o atestado do afastamento, né, ou do isolamento. Isso é incomum, né, para todos, porque é questão de risco, né, e onde que tem muita gente. Até onde eu sei que foi vigorado até o final de 2020, era esse. Mas é isso mesmo que você está falando. Porque, assim, o protocolo do Ministério, o contato íntimo é esse que eu falei. É quem mora dentro do mesmo domicílio e que está em contato sem máscara, porque a gente dentro de casa não usa, com os nossos familiares, ou o contato com alguém que você ficou mais de 15 minutos sem máscara e menos de 1,5 metro de distância. Então, na verdade, o professor, sem dúvida que ele vai ser afastado, mas pelo que eu entendi que ela perguntou, foi sobre os alunos, como que seria. Essa questão de afastar a turma inteira é o protocolo da educação que foi assim, mas a gente, pelo Ministério da Saúde, igual eu falei, quando a gente avalia alguém lá na unidade de saúde, a gente não afasta os contatos de fora. Nem, por exemplo, familiar que não mora na mesma casa. Tá, então, deixa eu ver só se eu compreendi correto. Caso haja, né, a contaminação de algum professor, e só ele tenha os sintomas, ele é afastado, toma-se os cuidados gerais para toda a população. Se, além desse professor, mais 1, 2, 3, aparecem com sintomas, que pode ser devido à contaminação do efetivo professor, aí tem uma tomada de uma decisão maior, né? Exato. E não só de professor. Se mais alunos, por exemplo, na mesma sala ou de outras séries, uma quantidade grande de alunos aparece no mesmo período com Covid, a recomendação é que a escola dê uma pausa. Certinho, doutora Marisa. Todo jeito esclareceu. Muito obrigada. Doutora Marisa, eu tenho uma dúvida, assim, tem umas coisas que a gente não compreende muito bem. A nossa escola tem alguns brinquedos, né, do parquinho, e, assim, de acordo com o protocolo, as crianças não poderão utilizar. Mas, assim, a gente fica pensando, igual no shopping, tem também os brinquedos e as crianças podem brincar, e por que será que na escola não pode, assim? Sendo que lá no shopping é fechado e na nossa escola, né, o parquinho é aberto. Ao ar livre. Na verdade, é porque é brinquedo considerado coletivo. Então, o risco de contaminação aumenta. E eu imagino que é o seguinte também. Lá no shopping, muitas vezes a criança entra lá e o pai se responsabiliza pela criança entrar. Na escola, a gente fica imaginando, eu sou professora também lá no Unipan, recebo aluno na unidade de saúde, a gente sabe que o pai e a mãe às vezes quer culpabilizar a escola por isso também. Como é um brinquedo coletivo, e ali ele pode se contaminar com mais facilidade, porque vai ter mais de uma criança brincando,
manuseando, pegando no brinquedo, tem o risco de tirar a máscara, e se for os menorzinhos, às vezes vão estar sem máscara, dependendo da idade, então há um risco maior. Eu acho que o mais seguro é realmente não utilizar, é deixar para usar o brinquedo individual. E se a criança quiser trocar o brinquedo, porque às vezes o brinquedo ele é coletivo, mas usa um por um cada vez, aí higieniza para o outro usar. E lá no brinquedo coletivo, vocês podem ter certeza que vocês vão correr esse risco de, às vezes, querer culpabilizar. Meu menino contaminou na escola, e eu vou falar para vocês, gente, não dá para a gente saber onde contaminou, não. Não dá. Muita gente que a gente atende, né, eu já tive paciente que é só ela e a filha, as duas ficam só na casa, e elas não estavam saindo, porque tinha muito medo da doença, e as duas contaminaram. Elas não têm noção de como. Não recebem visita de ninguém, acham que foi de alguma coisa que veio da rua, comida que comprou. Então, assim, é difícil de ter certeza, né, da onde que veio, quem que contaminou, quem que passou para o outro, é muito difícil. Então, o brinquedo coletivo, o risco aumenta de contaminação. Então, por isso que seria interessante evitar, nesse momento, né? Quem sabe as coisas melhorem mais para frente e dê para a gente utilizar o que é coletivo, que é uma vontade nossa, né? Poder sentar, fazer um piquenique junto, sentar na mesma mesa, lanchar junto, brincar no mesmo brinquedo, que a gente sabe que isso faz bem para as crianças, mas, infelizmente, nesse momento a gente tem que evitar. E a piscina, Marisa? Também? A piscina, a gente sabe que tem um protocolo de quantidade de pessoas dentro dela. Até porque dentro da piscina o risco é menor. Até porque a piscina ela é tratada, né? A água dela é tratada. Então tem um risco menor, mas tem que ter uma quantidade de acordo com o tamanho da piscina. Né? É uma quantidade correta. Aí tem que lembrar da logística de levar a criança para a piscina. Que vai entrar no banheiro, vai trocar de roupa, né? Vai ter que levar a bolsinha, a toalha individual, tudo individual. Tanto que os clubes, os hotéis estão funcionando, mas tudo dentro do parâmetro aí que a gente falou, depende do tamanho e quantas crianças que cabem ali naquele momento. Não pode entrar um tanto de uma vez. Doutora Marisa, professora Marta, eu tenho visto nos protocolos controvérsias com relação ao calçado. Então, no nosso protocolo, nós estamos borrifando álcool 70 no sapatinho das crianças antes delas entrarem em sala de aula. Mas nos protocolos gerais, eu não vejo assim, recomendações com mais cuidado. Tem algum risco com relação a calçado? Tem, porque assim, o calçado, a gente carrega muita sujeira no calçado. Na verdade, o ideal era que a gente, tanto dentro de casa quanto dentro da sala de aula, principalmente se for da criança menor, que depois vai utilizar, não sei, né, para sentar no chão, fazer uma roda, o ideal era que a gente não pisasse com o sapato lá dentro, né, mesmo fora de Covid. Na verdade, duas coisas que podem ser feitas, que é a retirada do sapato, mas que eu acho que é mais complicado, né? Igual é o recomendado para quem vai embora do trabalho para casa, que é tirar a roupa, tirar o sapato, né? Eu mesmo chego aqui em casa, eu tiro meu sapato e calço meu chinelo que fica na beira da entrada, e o chinelo que eu uso só aqui dentro de casa, para não, e aí, por exemplo, aquele sapato eu não vou usar mais no dia, levo para o tanque e higienizo, ou com água e sabão, ou com água sanitária. Então, pode também ter, por exemplo, pano ou um tapete com água sanitária na porta, onde eles vão limpar o pezinho. Ou borrifar o álcool também para fazer a limpeza, ajudaria um pouco. Ou entrar para a sala descalço, mas aí já é mais difícil, né? Porque se tivesse a sandalinha para usar lá dentro, mas também a sandália de borracha, né, aumenta o risco de queda, também não é o ideal. Então, talvez seria a higiene na hora que chega, ou no pano umedecido, água e água sanitária, ou limpar com álcool mesmo, porque seria uma segurança a mais. Na verdade, eles viram que o álcool a 70%, ele desnatura a proteína ali da cápsula viral e das bactérias. Então, ele ajuda, né, nesse controle aí de estar diminuindo a contaminação. E, por exemplo, se as crianças estão pisando na sala de sapato,
não seria interessante que fizesse nenhuma atividade no chão, né? Porque aí o chão teria que ser higienizado antes, para não ter risco também de contaminação. Obrigada. O professor Saulo fez uma pergunta aí no chat. Eu sou o coleguinha que pergunta muito. Risos. Eu costumo usar o jaleco usualmente em sala. A senhora indica continuar com o jaleco ou guarda-pó? Sim. O jaleco ou guarda-pó não é a mesma coisa. Ele pode ser utilizado, ele é uma proteção a mais, principalmente para a roupa que você está por dentro. O ideal é que ele não saia, por exemplo, à rua, ou que ele vá fazer o lanche com o jaleco. O que ele pode fazer é colocar o jaleco numa cadeira, que é dele, que ele vai utilizar, e que depois, se outro professor for entrar, higieniza ali. Eu falo quando ele for retirar para fazer alguma outra coisa, né? O jaleco é uma proteção a mais, né? E protege ele e as outras pessoas também. E assim, é uma proteção para a roupa que ele tá, porque aí ele pode tirar o jaleco e ir embora para casa com aquela roupa que ele ficou por dentro, né? E chegando em casa, o risco daquela roupa estar contaminada é muito menor. O jaleco vai estar. O dificultador é que o ideal é lavar o jaleco todo dia, que antes a gente não fazia dessa forma. Mas é o ideal, principalmente se ele estiver lidando em vários ambientes com várias pessoas, encostando em alguma superfície. Então, o ideal é que o jaleco seja higienizado diariamente. Marisa, uma pergunta, mais perguntas, né? Em relação à contaminação aerossol, o professor passa numa sala, por exemplo, o aluno está hoje presente, amanhã ele já não vem porque ele está com todos os sintomas, né? Ele fica em casa. Esse profissional, ele vai sair de uma sala, por exemplo, no caso dos professores do turno da manhã, e geralmente o professor que tem um horário no colégio, geralmente ele tem os 6 horários no colégio, ele vai transitar por todas as salas. E aí? Igual a gente comentou, né? Se o aluno estava doente, e aí foi feito o diagnóstico e já isolou esse aluno. O professor não teve contato próximo com esse aluno sem máscara. Porque o protocolo, igual eu falei, o protocolo médico do Ministério da Saúde, é considerado contato íntimo e de risco de contaminação, 15 minutos ou mais sem máscara, com uma proximidade menor que 1,5 metro. Ou contato íntimo que eu falo, por exemplo, contato domiciliar. Por exemplo, se aquele aluno é filho do professor, ele vai ter que afastar também. Entendeu? Pelos 14 dias. Agora, se ele tomou todas as seguranças, não teve momento nenhum que ele ficou sem máscara, a contaminação é mínima, é muito pequena, é muito improvável. Tanto que, igual eu comentei, nos escritórios, às vezes alguém adoece, a gente não afasta os outros trabalhadores, a não ser que ali não é obedecido o protocolo, aí tem risco. Se ele estiver sem máscara, ele aproximou muito do aluno, eles ficaram sem máscara por mais de 15 minutos conversando, aí tem um risco dele de contaminação do professor também. Obrigado. Marisa, se a criança apresentar uma coriza, sabe assim, tá escorrendo o narizinho, é o suficiente para a gente conversar com os pais, para deixá-la em casa? O que você acha? A coriza, agora nessa época, ela é muito comum, né? A gente amanhece com coriza. Só que com o passar do dia, às vezes das horas, 1, 2 horas depois, aquilo ali já melhorou. Se é uma coriza que está constante, o ideal é o pai avaliar o que está acontecendo. Porque, às vezes, a criança não vai apresentar febre, que a gente tem visto isso. Então, se tem coriza persistente, precisa olhar. Né? Se ela for passageira, provavelmente não é infecção pelo Covid. Pode ser uma rinite, pode ser a mudança de tempo. Geralmente, a gente percebe que a pessoa amanhece com coriza e passado o dia ela está sem a coriza.
Agora, se permanece, aí tem que ficar atento. Mesmo que seja só coriza, aí é melhor ser avaliado, olhar se precisa fazer o exame, ver se tem algum outro sintoma que às vezes a criança não queixou, que pode ser, às vezes, a criança está mais quietinha com coriza, aí é que tem que ficar atento mesmo. Ou, às vezes, ela está subfebril, né, assim, que é aquela febre baixa, 37,8, que às vezes não chegou no 38, e às vezes a gente nem percebe. E muitas vezes a gente sabe dos estudos que as crianças a classe, é a faixa etária, o ciclo de vida que mais apresenta o COVID de forma assintomática, ou com sintomas muito leves. Então, aí o risco maior seria de contaminação das outras pessoas, né? Mas também, eles viram em estudos recentes que o risco de transmissibilidade da criança para as outras pessoas é menor. Mas ainda não se sabe até que ponto. Então, assim, viu que tem coriza, é persistente. Às vezes a criança está com coriza, ficou ali o período inteiro da aula com coriza, tem que avisar o pai e a mãe para olhar o que é. Ô, Miriam, pelo que ela disse, né, o turno da tarde, se chegar de coriza, não é porque despertou, então, né, devolve, né, educadamente para o pai. Ótimo, obrigada. É o ideal. Até porque, igual a gente falou, tosse, febre, dor de garganta e coriza são os principais sintomas. Nariz entupido também. Mas prestar atenção, porque com essa época agora, né, vai ser frequente. E assim, já vacinou as crianças abaixo de 6 anos de gripe, que diminui um pouco também a possibilidade do resfriado e da coriza, né? Ô Marisa, só uma outra perguntinha aqui. Não é aconselhável fazer exames em criança, isto ou não? Porque eu tive corona, né? E aí eu perguntei ao médico se tinha necessidade de fazer na minha filha. Ele falou que era para esperar, né? Para eu ficar isolada dela, para eu esperar. Ela tem 4 anos. Se caso apresentasse sintoma, que aí eu levaria ao médico. Mas graças a Deus ela não apresentou sintoma e não teve nada. Mas aí ela ficou isolada a mim. Mas assim, não é aconselhável criança fazer. Isso que o médico falou para mim, que não era aconselhável criança fazer exame. Mas aí como que a gente vai saber, por exemplo, se a criança, se ela tiver com coriza e pedir para encaminhar, né, para o pai ficar de olho, não deu mais nada, como que a gente vai saber se ela tá de corona ou não? O ideal é solicitar a avaliação do médico e ver qual que é a opinião. Na verdade, a gente evita o máximo mesmo o exame de criança, mas por conta do exame ser um suave nasal, que é mais seguro. Então, é muito complicado fazer um suave numa criança. No adulto já não sei se você já submeteu, você provavelmente, né? Porque você está falando aí que você teve. É um exame muito chato, muito desconfortável. Enfia um palito lá dentro do nariz, né? Uma escovinha lá dentro e é lá dentro mesmo. E em criança tem que ser feito com muito cuidado para não ter risco de lesão de seios da face, com lesão até neurológica, porque se você fizer com pouco cuidado, pode ter complicações. Na verdade, a gente vai colher exame ou não de acordo com a situação que a criança tiver. Se tiver uma indicação muito forte, às vezes a gente preconiza a fazer. Ou então a gente esperaria os 7 dias para fazer pesquisa de anticorpos, porque aí dá uma noção, apesar de não ser o melhor exame, mas ele é mais fácil, que ele é através do sangue ou pode ser feito no dedinho, porque tem um teste rápido também que é pesquisa de anticorpos. E aí, se ele vier negativo, é mais seguro da criança estar retornando para a atividade, né? Agora, a gente já colheu, por exemplo, na minha unidade de saúde de 6 anos, mas a criança é super colaborativa. A mãe trabalhou na cabeça dela que ela ia fazer, porque a mãe estava de Covid, ela começou com sintomas, e ela conseguiu fazer, mas é muito difícil mesmo, porque às vezes tem que segurar a criança, se a criança não ficar quieta, corre o risco de lesão. Então, mas o médico avaliando e dando parecer, fica mais fácil para vocês também, né? Porque aí tem a questão do médico fazer um atestado falando que está tudo ok, ou que está... Porque muitas vezes ele entra com antialérgico e aquilo, se for uma rinite, vai melhorar. Então,
pode ser estabelecida uma segurança maior com a avaliação do médico. Ou, às vezes, essa questão, esperou 7 dias, faz o exame, deu negativo, ele volta para a escola. Marisa, boa noite. Essa questão aí que você falou, né? Deu negativo, volta para a escola. Isso me preocupa muito, né? Eu tive Covid, testei negativo, meu marido também, mas mesmo assim o médico mandou a gente ficar isolados e passou toda a medicação porque os sintomas não eram de uma simples gripezinha, né? Eu tive pessoas próximas que testaram negativo, o pulmão chegou a 85% de comprometimento, né? Então, assim, e mesmo assim, até no hospital ficou internado quase 2 meses, o exame, eles repetindo, o exame dava negativo, né? Então, isso me preocupa. É preocupante mesmo, Cássia, mas olha só, o exame, se ele for coletado no período correto, a chance dele dar um falso negativo é menor, principalmente se for PCR, né? Pesquisa de antígeno também, que ele é altamente sensível, né? E muito específico também. Agora, quando ele dá negativo, a gente fica em maior dúvida do que quando ele vem positivo. E, por exemplo, o exame de swab, ele tem que ser feito entre o terceiro e, no máximo, 8º a 10º dia. No máximo, o ideal seria o 8º dia, no caso aí do PCR, né? A gente sabe que a gente pode dar o diagnóstico clínico epidemiológico também. Por isso que eu estou falando que, às vezes, se ele for no médico e o médico avaliar, vai ter uma segurança maior de falar se pode voltar ou não, né? Porque também, assim, se a criança melhorou os sintomas, que não vão melhorar rápido se for Covid, porque o Covid, os sintomas permanecem por um tempo maior, a chance é maior de não ser uma infecção pelo Covid, e dependendo da avaliação que o médico fizer. E no adulto, é isso que você falou, pode acontecer sim, não é improvável não. A coleta, se a amostra não for adequada, por isso que em criança é um pouco difícil, porque a coleta tem que ser bem feita, né? Se o período estiver fora do período que é o período correto, por exemplo, não adianta eu fazer um swab, eu comecei a sentir ontem, hoje eu vou lá e faço um swab, ele vai dar negativo, né? Tanto de pesquisa de antígeno quanto de PCR, né? E pode haver o falso negativo, isso aí é uma coisa que é provável. Em medicina, infelizmente, nada é 100%. Pode haver, mas a gente avalia a pessoa quando vai ao médico, avalia a saturação, ausculta pulmão, se for preciso, faz o exame de imagem para ver se tem alguma alteração. Então, a avaliação médica ela é mais completa, né? Até de avaliar os sintomas, como que eles estão, se teve um contato direto com alguém que está doente, porque aí aumenta o risco de ser o COVID, né? E aí a gente faz uma avaliação mais segura. Mas, o protocolo, igual eu falei, do Ministério da Saúde, se for alguém comprovadamente doente, a gente faz o afastamento de 14 dias mesmo a pessoa assintomática, né? No caso aí. Agora, se a pessoa não está doente, não apresentou sintomas, a gente não afasta, né? No caso que eu estou falando assim, de ninguém doente em casa. Então, assim, a questão da criança estar com a coriza, se ela foi avaliada pelo médico, mas usou um remédio, aquela coriza melhorou, Covid não vai melhorar antes do prazo da quarentena, não, porque ela é uma doença evolutiva. Ela dura aí, né, a gente sabe que dentro dos 14 dias a pessoa ainda está apresentando sintomas, mesmo que mais fracos ou não, que ela pode evoluir de forma desfavorável e ter piora dos sintomas. Então, nada melhor do que pedir, pede para levar no médico e o médico vai avaliar e falar o que ele acha. Aí aumenta um pouco a segurança daquela criança estar retornando ou não. Obrigada.
As dúvidas cessaram? Algum questionamento? Também, assim, Elion, se tiver alguma dúvida que não foi contemplada, depois pode estar mandando. Se tiver alguma coisa que a gente não sabe, a gente pede ajuda para os colegas, de alguma dúvida que é mais específica, e manda a resposta depois, se for o caso, se surgir alguma coisa muito específica, a gente vai atrás, né? A gente tem contato com vários que estão aí na linha de frente também, com pneumologista, com infectologista, né? E a gente pode estar pedindo a ajuda deles também, né? Alguma coisa que é muito específica e que às vezes a gente não está preparado para estar respondendo. Marisa, estão te agradecendo, eu creio que a senhora está acompanhando aí no chat, tá? Muito obrigado por acolher o convite, tá? Obrigado por estar conosco aqui e nos auxiliar, né, nesse momento tão importante, né, e crucial que a gente está vivendo, né? Querendo ou não, eu, pelo menos, sinto mais leve, né, e mais confiante em relação ao retorno, tá? Muito obrigado. Eu agradeço o convite, Elion, eu estou à disposição. Fico feliz de poder estar contribuindo com a escola onde os meus meninos estão e que a gente confia muito aí na escola, na metodologia. Meus meninos amam estar aí no forró, né? Nem querem, Isabela nem quis sair quando foi para o ensino médio. Então, a gente contribuir com a escola é uma coisa válida. E eu estou à disposição, porque vocês precisarem. E mesmo que for para ajudar em outro assunto que não é minha especialidade, para arrumar algum colega que possa contribuir também, tá? Se vocês precisarem, a gente corre atrás e pede a ajuda de outros também, tá bom? Muito obrigado. Eu agradeço, uma boa noite a todos, então, viu? Uma boa noite, muito obrigada. Com toda certeza, todos os professores agora estão se sentindo mais seguros, porque até então nós estávamos com muitas dúvidas, mesmo estudando muito o protocolo, mesmo buscando informações em todas as esferas, mas como a senhora mesmo disse, é uma doença que é complexa e que ainda faltam muitas informações, e quanto mais a gente souber, melhor. Ainda mais que nós estamos lidando com o público, vamos receber nossos alunos, já estamos recebendo, mas na semana que vem vamos receber um grande número, e a nossa responsabilidade é muito grande, e nós estamos fazendo tudo para que a escola não seja culpada por nenhum aluno ficar doente. E nem o professor também. Né? Nossa preocupação com os professores também é muito grande. É muito grande, porque eles são poucos, mas eles lidam com muitos, né? E todo mundo tem família, todo mundo tem filho, então nós nos preocupamos muito. Tá? E os esclarecimentos que a senhora deu foram muito importantes e agradecemos muito. Eu agradeço pelo convite, mais uma vez me coloco à disposição para o que vocês precisarem. Tá certo? Inclusive lá como médica na unidade de saúde, se precisar de alguma coisa, entre em contato, se estiver dentro do nosso alcance. Tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. Então, até.